Olá, amigos! Se você já está acompanhando o curso online de Excel 2013, já sabe, o meu nome é Luciano Ferreira e damos aqui continuidade ao curso, trabalhando agora o módulo 3. Então, o conteúdo desse vídeo e dos próximos que eu vou gravar na sequência trata do módulo 3, onde eu reuni diversos recursos do Excel. E começando esse vídeo, vou trabalhar com localizar, selecionar, classificar e filtrar, que são apenas algumas funcionalidades bem simples, mas que fazem uma grande diferença aí no dia a dia de uso do Excel. Então vamos para o Excel. Eu tenho aqui uma planilha, uma pasta de trabalho na realidade com muitas planilhas, é a que eu estou utilizando durante o curso para fazer os modelos. E eu vou aproveitar aqui, mesmo assim como eu já aproveitei essa planilha para fazer o módulo, quem já viu o módulo escrito, agora eu vou utilizar essa mesma aqui para demonstrar essas funções. Veja bem, nós temos, veja que nós trabalhamos até agora bastante com a guia página inicial. Ainda vamos continuar trabalhando com a guia página inicial, por quê? Porque a página inicial ela reúne as principais ferramentas, ou seja, aquilo que você mais usa no dia a dia, ela está reunida aqui nessa guia página inicial. De repente você vai clicar em uma outra aqui, por exemplo, fórmulas. Nós já falamos de fórmulas, o módulo passado ele foi bastante carregado com as informações de fórmulas e funções, e nós encontramos aqui na guia de fórmulas, eu tenho as fórmulas financeiras que vai ser trabalhado, vão ser trabalhadas aí no curso avançado. As fórmulas de lógica, que também nós trabalhamos um pouco ali com a C, mas o mais avançado dela, logicamente, vai ser no curso avançado. Fórmula de texto e outras aqui. Então você tem a barra de fórmulas, mas as principais estão aqui no começo. Então eu mostrei para vocês já do FX, que é o construtor de fórmulas. O autossoma nós trabalhamos bastante, enfim. Então vamos continuar trabalhando com a página inicial e no próximo vídeo a gente vai ver algumas outras funções em outras guias, algumas funcionalidades. Nesse caso eu vou começar trabalhando com o localizar e selecionar, que é um recurso bem simples, mas como eu disse no início desse vídeo, é um recurso simples, mas um recurso bastante útil no dia a dia. Quando eu clico no botão localizar e selecionar, eu encontro aqui várias opções: a localizar, substituir, ir para e algumas outras opções aqui. A opção localizar, que é a primeira, se você olhar ali na dica de tela que ele está dando, ele está mostrando também que se eu pressionar o Ctrl L, ele vai abrir aquela janela de localização, que é essa mesma quando eu clico em localizar. Então eu cliquei em localizar, apareceu esta caixa de diálogo ou esta janela para que você possa localizar, para que você possa dizer, escrever qual a palavra que você quer localizar. Palavra, frase, enfim. Então nesse caso eu vou usar aqui, por exemplo, vamos pegar algo aqui que está bem à frente. Eu vou colocar aqui arroz. Deixa eu inverter aqui. Arroz. Eita, vamos lá. Arroz. Muito bem. Nessa caixinha de localizar, digitei arroz e eu tenho três botões aqui. O botão de fechar, que é quando eu terminei de fazer a busca e eu não quero mais usar essa janela, eu fecho. Tanto posso fechar por esse botão quanto por esse aqui. Agora eu tenho dois botões, localizar tudo e localizar próxima. Qual que eu utilizo? Então veja só, o localizar próxima ele vai localizando uma a uma. Então vou colocar aqui localizar próxima, ele seleciona a primeira ocorrência de arroz. Note que ele selecionou aqui o C6, que é onde está a palavra arroz. Se eu der localizar próxima e tivesse uma outra ocorrência de arroz, vamos ver, ele localizaria. Nesse caso ele não saiu do C6 porque não existe outra ocorrência de arroz. Quer ver? Eu vou fechar aqui, vou escrever arroz em outros lugares aqui. Muito bem, temos três ocorrências de arroz.
E agora nós vamos de novo em localizar e selecionar, localizar. Ele já memorizou a última palavra que eu digitei, inclusive ele faz um histórico aqui das palavras que eu utilizo durante aquela sessão de utilização do Excel. Aqui no caso eu utilizei só arroz no momento e vou localizar próxima. A primeira que ele localizou está mostrando aqui em C6. A segunda, olha só, eu cliquei em localizar próxima, ele localizou aqui a K12. Se eu clicar novamente em localizar próxima, ele foi para a C14, onde nós temos então a última ocorrência de arroz. Se eu continuar pressionando aqui, ele vai encontrando de forma circular. Ele vai trocando a ocorrência ali, ó. Vocês podem ver, ó. C6, K12, C14. Então ele encontra todos. Agora eu posso usar, e se eu quiser usar o localizar tudo, o que ele vai fazer? Então ele vai me mostrar uma lista aqui. Nesta lista ele diz em qual pasta que foi feita a procura, no caso exemplo para módulos, na qual planilha que foi feita a procura, na planilha 2, se você observar a planilha 2 que está selecionada, e na qual célula, C6, K12, C14. E qual é o valor que foi localizado? Arroz. Se tivesse uma fórmula nessa célula, ele mostraria aqui do lado também. Então veja que ele traz bastante informações aí que você pode estar utilizando no desenvolvimento do teu trabalho. Muito bem. Quando eu dei localizar tudo, ele mostrou tudo aqui. Se eu clico em uma, ele seleciona lá na planilha exatamente aquela. Ok? Eu tenho algumas opções adicionais neste botão opções, que é quando eu quero o seguinte. Veja só, vou fechar aqui e vou escrever aqui num cantinho arroz com letra minúscula. E aí vou fazer o seguinte, vou lá de novo, localizar, selecionar, localizar. Ele abriu a pequena janela aqui, vou dar o localizar tudo, ele trouxe as opções, enfim. Repare então que ele encontrou 4 ocorrências, inclusive aquele arroz que está com o A minúsculo. Se eu marcar esta opção diferenciar maiúscula de minúsculas e mandar localizar tudo, ele omite esta que está diferente. Então eu posso filtrar, localizar só a palavra que está tudo em minúsculo ou que está tudo em maiúscula, ou deixar no padrão onde ele vai procurar, independente se está maiúsculo ou minúsculo. Então aí vai depender do caso em que você está procurando. Agora veja só, se eu marcar essa opção, coincidir conteúdo da célula inteira, vamos ver, localizar tudo, ok, não mudou nada, ele selecionou todas as opções, encontrou todas as opções. E agora, se eu mudar aqui, ao invés de eu procurar por arroz, eu procurar por ARR e localizar tudo. Ele não encontrou nada e ele me dá essa mensagem: não foi possível localizar o que você estava procurando. Clique em opções para conhecer outras maneiras de pesquisar. Sabe o que é legal dessas versões novas? Que elas são bastante intuitivas, ou seja, elas conversam com você mesmo. Então, fique atento, se você ainda não tem esta habilidade de conversar com o computador, comece a praticar isso, porque o computador ele joga na tela informações. Tente ler, entender o que o Excel está dizendo. Às vezes eu tenho, nas minhas experiências com alunos presenciais, eu encontro vários alunos que têm dificuldades e eles simplesmente travam quando aparece uma pequena janela aí com a mensagem diferente. E hoje é só questão de hábito, porque está tudo em português, está numa linguagem humana.
Então, claro, a princípio, na primeira vez que a pessoa começa a utilizar o Excel, é um pouco difícil sim, mas você pode ir desenvolvendo esse hábito, tentando entender, criar um relacionamento com o software. Isso vai tornar a sua produtividade muito maior. Ok, ele não encontrou aqui porque ele está procurando somente se o conteúdo for exatamente igual aqui. Então, coincidir conteúdo da célula inteira. Mas se eu desmarcar, pronto. Agora, se eu mandar localizar tudo, ele localiza todas as opções. Só que, por que existe esta opção? Porque de repente eu queria só colocar o ARR e encontrar onde estivesse escrito só ARR. E nesse caso ele procura tudo, ele localiza tudo, inclusive arroz, macarrão, arroz de novo, enfim, todas as palavras que têm ocorrência de ARR, independente se essa ocorrência está no começo ou no final da palavra, ele localiza. Então, se você quer uma busca exata que apenas mostre aquilo que você digitou, você deixa marcada essa opção e localiza tudo. Senão, você tira essa opção e localiza tudo. Aí ele vai encontrar todas as ocorrências que contém aquele elemento. Aqui eu posso procurar também, aqui ele está procurando na planilha. Eu posso procurar na pasta de trabalho. O que é a pasta de trabalho? É esse arquivo do Excel que está salvo aqui como exemplos para módulos. Ele tem diversas planilhas. Então, se eu colocar aqui em pasta de trabalho, ele vai procurar em todas as planilhas. Veja só o que vai acontecer. Localizar tudo. 9 células encontradas. Então, ele encontrou algumas ocorrências na planilha 2, algumas na planilha 1 e algumas na planilha 7. Vamos colocar arroz aqui só para saber onde que tem arroz, localizar tudo. Então, arroz eu encontro na planilha 1, 4 vezes na planilha 2 e 1 vez na planilha 7. Então, você escolhe onde você quer encontrar nesta planilha que está ativa ou no arquivo inteiro. Você procura por linhas ou por colunas. Vamos mudar as colunas aqui para ver o que acontece. Também ele vai trazer o mesmo resultado, só que a diferença é que quando você vai clicando em localizar próxima, ele vai procurando coluna por coluna. Se você mudar por linhas, ele vai na linha. Não entendeu? Deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Eu vou fechar aqui. Vou numa planilha em branco aqui. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui água. E vou copiar essa água aqui para várias partes. Ok. Agora eu vou localizar. Vou localizar aqui a palavra água. A princípio, ele está localizando por linha. Então veja só o que vai acontecer. Localizar próxima. Está aqui, ó, na linha 10. Localizar próxima. Ainda na linha 10. 10. Agora ele foi para a linha 12. 12, 13, 15, 15, 15 e volta para o início. Se eu colocar aqui colunas, veja só o que acontece. Ele está na linha 10, mas na coluna F. Eu clico em localizar próxima, foi para a linha 13 da coluna F. Então são pequenos detalhes que de repente você precisa que seja dessa forma. Se for o caso, você vai lá e escolhe a opção. Por padrão ele vem como linhas. E também você pode pedir para que ele
examine fórmulas, valores ou comentários. Então vamos procurar aqui comentários. Localizar próxima. Não foi possível localizar, porque não existe nenhum comentário com a palavra água. Localizar valores. Vamos ver. Valores sim. Texto é um valor digitado dentro da célula. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fechar aqui e vou colocar o seguinte. Igual aqui. Ele vai repetir a palavra água aqui. Mas, se eu mandar localizar, eu fiz o seguinte. Quero localizar água por valores. Então, vamos ver. Localizar, localizar. Vou mandar localizar tudo aqui. Repare. Ele localizou aqui também e ele exibiu uma fórmula. Então a fórmula F15. Vamos ver por fórmulas. Localizar tudo. Ele não deu diferença aqui, simplesmente ele não mostrou a fórmula, ó, veja só. Então ele localizou mesmo assim todas as ocorrências, só que ele não exibiu a fórmula. Veja só. Então ele já volta para um outro, ele não traz a fórmula aqui. E se eu examinar por valores, aí ele engloba tudo. Ele só acharia aqui essa fórmula se dentro da fórmula tivesse água, né? Vamos ver se dá certo aqui. Vou criar uma fórmula de concatenação, que eu não expliquei isso, mas só para a gente fazer um exemplo aqui, ó. Ixi, deu erro aqui. Tá, água, água. Agora vamos ver o que ele encontra. Ele encontrou aqui. Se eu colocar em fórmulas, também encontrou. Então são detalhezinhos aqui que de repente você para, mas espera aí, para que eu vou usar esse tipo de coisa e tal? A princípio, a gente nem trabalha muito essas questões no curso básico, justamente porque de repente o usuário bem básico não vai encontrar um sentido nesses detalhes, né? Mas é importante porque mais lá para frente, principalmente se você for fazer o curso avançado, facilita bastante. E aí, de repente, você está no seu dia a dia e aí surge uma situação em que, poxa, mas eu precisava que acontecesse dessa forma. Muito bem, está aí. Mas, ok, já chega de falar do localizar. Eu falei que era para ser bem básico e já estou entrando aqui em muitos detalhes. Vamos falar do substituir. O substituir fica aqui também no botão localizar e selecionar. E nós vamos aqui na segunda opção, que é substituir. Se você usa atalho de teclado, você pode utilizar o Ctrl U. Ele vai fazer o mesmo, vai ter o mesmo efeito. E veja que a janela que a gente veio é a mesma do localizar substituir. Olha só o localizar aqui e olha o substituir aqui. Então é a mesma janela, só que aqui você tem a possibilidade de fazer substituições. Então, como eu vou fazer substituição? Vou substituir, ele localiza água, eu vou substituir por terra. E aí eu mando substituir. Nesse caso, ele substitui uma a uma. Se eles tiverem uma que eu não quero substituir, por exemplo, opa, chegou nessa F13, mas eu não quero substituir F13. Então, localizar próximo e substituo. Não quero substituir o H15, então localizar próxima, ele foi para J15, substituir.
Muito bem, mas eu posso também fazer o seguinte, substituir tudo. Então eu clico em substituir tudo. Aqui ele diz que foram feitas 3 substituições, porque as outras a gente já tinha substituído. Mas enfim, ele fez a substituição de tudo. Isso é muito importante porque às vezes você digitou um nome errado e esse nome ele foi copiado para diversas planilhas de forma errada. Ou de repente alguma palavra que você usava mudou, agora não é mais aquela palavra. Ou você usava numa planilha sempre lá o ano 2014, agora não vai, eu usava 2013, agora não vai ser mais 2013, vai ser 2014, eu tenho que alterar em toda a planilha. Muito bem, você pode fazer a alteração de tudo ao mesmo tempo, isso você ganha tempo. Muito bem, beleza, localizar, substituir está demonstrado. Durante a aula de exercícios eu farei alguns exercícios que entram essas questões e fica aí a possibilidade de você também enviar suas dúvidas, né? Muito bem, agora vamos para um não menos importante e até mais interessante, que é o botão classificar e filtrar. No botão classificar e filtrar, eu tenho desde as funções de organizar por ordem alfabética, crescente ou decrescente, até criar uma classificação personalizada. Então veja só, a classificação em ordem alfabética, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar só os valores que eu quero classificar, que no caso aqui farinha, feijão, arroz, macarrão, seleciono todos eles e mando classificar de A a Z. Olha só o que ele fez, arroz, farinha, feijão, macarrão. Aí a pergunta é a seguinte, eu vou voltar aqui. Repare que ele mudou o arroz, mas ele continua sendo 2 quantidades de arroz. O preço continua sendo o mesmo preço do arroz. Olha, eu vou desfazer para que você preste atenção. Olha só, arroz, 2 quantidades, 8,30, 16,60. Mas e se eu selecionar só isso aqui? Então às vezes você vai lá, não quero classificar o nome do produto em ordem alfabética. Então o que você vai fazer? Você selecionou só isso aqui e foi lá em classificar e filtrar, clicou em classificar de A a Z. Nesse caso, automaticamente o Excel fez a correspondência de valores, mas pode acontecer de você ir numa outra tabela. Vamos só testar aqui, eu acredito que ele vai corresponder também. Veja só, lá ele tinha memorizado, já nesta tabela ele perguntou o seguinte, opa, espera aí, você selecionou só os nomes, mas e os preços e as quantidades, né? Ou seja, você não selecionou esses dados, eles não serão classificados. O que você quer fazer? Expandir seleção, que é selecionar, fazer com que ele selecione tudo, ou continuar com a seleção atual. Se eu continuar com a seleção atual e classificar, ele vai mudar o arroz para o primeiro lugar, mas a quantidade de arroz vai ficar aqui 2, o arroz é 8,30. O arroz ficou custando R$ 1,50 com 5 unidades. Então algo deu errado. Então cuidado para não acontecer isso. Mas quando você selecionar só uma parte e você mandar classificar de A a Z, então deixa que ele expanda a seleção, então ele vai fazer corretamente. Cuidado, é importante, uma das coisas que eu sempre comento com os meus alunos é que é muito importante que você saiba o que você está fazendo. O Excel ele traz funções automatizadas, ele traz ações que vocês, por exemplo, esse caso, né, você pode organizar ali e o Excel acaba fazendo muita coisa por você.
Mas tem que tomar cuidado, porque o Excel ele não pensa, ele age por lógica. Então você tem que saber se o que você quer fazer, se aquilo que você quer fazer é exatamente o que o Excel vai fazer. Muito bem, esse é o classificar, que eu classifiquei de A a Z, ou eu posso classificar de Z a A, que é a classificação decrescente. Muito bem, agora, ainda no classificar, eu pulei aqui algumas funções do localizar, a gente vai voltar já já, mas ainda no classificar, aí a personalizar classificação. O que nós temos aqui? Então, nesta janela de personalizar, eu posso melhorar a minha classificação. Posso classificar por produto, por quantidade, por preço ou por total. Então, esses nomes que aparecem aqui são os títulos das colunas. Então, e aqui são, eu quero classificar por valores, por cor da célula, enfim. O mais comum seria por valores. E a ordem de A a Z, de Z a A, lista personalizada que a gente não vai trabalhar aqui. Ok. Veja só, se eu tirar essa opção meus dados contêm cabeçalhos, aí ele vai pegar aqui coluna A, vamos ver o que vai acontecer. Eu tirei ali, classificar de A a Z. Não, aqui continuou. Só tem que tomar cuidado porque se eu marco aqui, se eu marco ali ele já mostra. Só tem que tomar cuidado para ver se ele não vai pegar essa opção aqui e classificar junto, porque se você de repente, eu selecionei aqui, aí eu vou e classifico de A a Z, ele vai acontecer isso aqui. Então tem que tomar cuidado para aquilo que eu falei, você tem que saber o que você está fazendo. Com valores, por exemplo, personalizar classificação. Agora eu quero classificar não por ordem alfabética, mas sim pelas quantidades. Vou tirar aqui. Olha só, eu marquei aqui agora, ele excluiu essa linha da lista ali. Então, deixa eu tirar novamente aqui. E eu vou pegar aqui a coluna B, que é a quantidade. Classificar em valores do menor para o maior. Aqui está 2553, então ele tem que colocar ali 2355. E é o que ele fez e correspondeu tanto os valores quanto os nomes dos produtos. Então só tem que ficar atento nesse detalhe. Agora aqui é o seguinte, nós vamos então para o denominado filtro, que é muito interessante também. O filtro, eu cliquei em filtro e ele apareceu uns botõezinhos aqui. Só tá errado porque o ideal quando eu vou fazer um filtro, eu vou desfazer aqui. Quando eu vou fazer um filtro, eu tenho que selecionar os títulos das colunas. Eu selecionei aqui junto com produto, quantidade e preço total e fui em classificar e filtrar, filtro. Aí ele aparece esses botões, são os botões de filtro para cada coluna. Então eu quero filtrar aqui apenas, eu quero ver apenas arroz. Eu posso desmarcar aqui, ele desmarca tudo e eu marco somente o arroz. E ele vai exibir só o arroz. Isso é muito importante quando você tem uma planilha que é muito longa e tem dados diversos e você quer mostrar só alguns ou quer imprimir só alguns. Repare que quando eu filtrei, aqui some a linha. Sumiu a linha do 4 ao 8. Ficou o 3 e o 9. E o 3 ficou em azul para que você saiba que ele, depois dele tem linhas ocultas. E aqui o botão de arroz, ou melhor, o botão de filtro acima do arroz aqui do produto, ele tem um funil. O funil significa filtro. Se eu clicar novamente e mandar ele selecionar tudo, ele vai voltar novamente. Posso filtrar por aqui, por ali, enfim. Vamos ver aqui se eu tenho uma tabela que seja um pouquinho maior. Eu sei que eu tenho, não sei se é nessa. Não, não é nessa aqui não. Vamos ver aqui.
Então eu encontrei aqui, eu tenho esta planilha que são de produtos de limpeza, e esses produtos de limpeza, alguns deles são vendidos em pacotes, outros são vendidos em unidades. Então se eu aplicar um filtro, olha, seleciono junto com o cabeçalho e aplico um filtro, indo no classificar, filtrar, filtro. Então uma vez que eu apliquei o filtro nesta tabela, eu posso ir até aqui unidade de medida e pedir para que ele mostre apenas os produtos que são vendidos em pacotes. Eu posso desmarcar aqui e marcar só pacotes. Ok, então ele me mostrou apenas os produtos que estão vendidos em pacotes. Se eu quero mudar isso aqui, voltar ou colocar em unidades, apenas troco aqui e aqui está. Por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, as quantidades de estoque também. Eu quero ver o seguinte, vou voltar essa coluna aqui e vou pegar essa aqui. Eu quero ver só os produtos que tem acima de 15 unidades. Então veja só, eu tenho todas, eu poderia ir marcando uma a uma aqui, mas eu posso também usar os filtros de números. Filtros de número, eu tenho aqui, é maior do que 15. Ok. Ele vai me mostrar todas as ocorrências maiores que 15. Ele oculta aquelas opções que estão abaixo de 15. Então também é uma opção aí para que você deixe a sua tabela mais fácil de ser compreendida. O filtro, então você vai lá e posso usar limpar filtro e ele tira aquele filtro daquela coluna. A tabela voltou ao original aqui. Muito bem, esta opção do classificar e filtrar são essas 4 principais aqui, que eu acredito que não são difíceis. Vai aí a questão da prática e ajuda bastante no dia a dia, no seu trabalho com Excel. Agora, para finalizar essa aula, que já está ficando um pouquinho grande, eu vou voltar aqui no localizar e selecionar, porque eu deixei algumas coisas de fora. Eu falei de localizar e substituir, mas eu tenho aqui o ir para e o ir para especial que eu ainda quero falar. Então, nesse caso, o ir para, eu posso digitar uma célula. Isso aqui é importante quando você precisa ir para determinado local que está numa célula lá longe. Então veja só, eu estou no começo da planilha, mas eu quero ir lá para a célula XL80. Para chegar lá eu teria que ficar rolando as barras de rolagem aqui. Então eu posso simplesmente digito XL80, ele já foi para a célula em questão. Ele já está aqui. Veja só, se fosse para eu chegar manualmente, olha só, eu teria que arrastar aqui, chegar lá, dá um enorme de um trabalho. Mas enfim, tem o ir para. O ir para funciona também quando áreas da planilha têm nomes, e eu não falei ainda dos nomes, né? Então, os nomes são o seguinte: digamos que eu tenho uma tabela que está lá longe também. Não precisa ser uma tabela lá longe, mas o meu exemplo lá longe é para que você entenda a possibilidade que esse recurso traz. Então, eu tenho uma tabela que está em algum lugar da planilha. Eu preciso encontrar essa tabela. Eu vou fazer rapidamente aqui. Eu vou fazer rapidamente aqui uma tabelinha, só para que você veja como eu posso fazer a validação. Aliás, a validação não, a localização dessa tabela
através da atribuição de nome. Então vou colocar aqui só uns exemplos bem pequenos. Então essa é uma pequena tabela. Muito bem, eu vou selecionar essa tabela aqui e vou dar um nome para ela. Como que eu faço para dar um nome? Um jeito bem simples de dar um nome é aqui na caixa de nome. Eu clico aqui e digito tabela. Eu não posso colocar espaço, né? Então posso colocar underline. Tabela aval, tabela da avaliação. Né? Pronto. Criei uma tabelinha chamada tabela de avaliação. Agora, mesmo que eu esteja no início da planilha aqui, olha só, eu usei o Ctrl seta para o lado esquerdo e daí depois o Ctrl seta para cima, eu voltei aqui no início da minha planilha. Olha só, eu usei o Ctrl seta. Olha só, eu usei o Ctrl seta para a esquerda e o Ctrl seta para cima para voltar aqui no início da planilha. Mas o que eu quero mostrar agora é ir para, então aqui no localizar, selecionar, ir para a tabela aval. Repare que ela já apareceu aqui, porque se tem alguma área marcada nesta pasta de trabalho, então ele vai trazer aqui. Opa, eu quero ir para esta tabela. Um clique, ok, já estou na tabela, não precisei ficar procurando. Então eu posso nomear intervalos. Um outro local que se pode nomear intervalos, digamos que eu queira nomear intervalo nesta tabela principal aqui. O que seria? Eu vou nomear essa tabela inteira aqui, selecionei toda ela. Então, se eu quiser, eu posso fazer isso aqui. Mas se eu quiser também, eu posso fazer o seguinte. Eu vou aqui na Fórmulas, nessa guia Fórmulas, e eu tenho aqui o botão Definir Nome. Ele aparece aqui. Inclusive, ele sugere um nome que eu utilize, que é Armazém Secos e Molhados. Se eu quiser, eu posso manter esse nome. Ou, se eu não quiser, eu coloco o nome que eu bem entender, desde que não tenha espaços, e clico OK. Aí ele definiu essa tabela inteira como limpeza. Quando eu uso ir para, eu vou ir agora para uma planilha, qualquer outra planilha aqui, vamos ver como é que funciona. Eu fui em qualquer uma, agora na página inicial, localizar, selecionar, ir para. Veja só, eu tenho a limpeza aqui, ó. Então, um clique em limpeza, OK, fui para aquela tabela onde eu tinha definido o nome, mesmo que ela está em uma outra planilha. Agora eu quero ir para a tabela aval, tabela de avaliação. OK, estamos lá. Muito bem, então isso, definir nomes, ajuda muito, inclusive em fórmulas. Eu não tratei de nomes em fórmulas, porque isso também vai ser tratado no curso avançado, não é o caso aqui. Mas já mostrando isso para vocês. E aí tem o ir para especial, onde eu posso escolher ir para os comentários, ir para constantes, fórmulas, enfim, isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente ali. Vou cancelar aqui. E aqui também eu posso encontrar os comentários, formas, onde tem formatação condicional, constantes e por aí vai. Mas no momento eu só quero mostrar aqui o painel de seleção para finalizar essa aula. O painel de seleção, veja que ele está vazio aqui. E esse painel de seleção ele mostra os objetos que eu tenho na planilha. Esses objetos eu ainda vou falar deles no próximo módulo, que são esses retângulos, essas autoformas. E também nós temos aqui, vamos ver imagens. Deixa eu pegar aqui uma imagem do robozinho aqui. Então eu tenho em algum lugar aqui a imagem. Cadê a imagem? Está aqui do lado.
Muito bem. Então, repara que tudo que for imagem objeto, ele aparece aqui. Eu posso escolher ocultar tudo ou mostrar tudo. Eu posso selecionar também ou ocultar aquele objeto que eu não esteja utilizando no momento, mas ele precisa estar lá. Aqui no localizar selecionar, essa seta também serve para que você selecione objetos. Então ele não seleciona células, ele vai selecionar só os objetos. Ok? Por exemplo, vamos ver aqui o seguinte. Bom, a princípio é isso, de seleção é isso. Na próxima aula vai ter outros exemplos aí que, principalmente essa parte de objetos aqui, eu vou tratar no módulo 4. O módulo 4 vai ser específico de ilustrações, também é bastante conteúdo, gráficos, imagens, enfim. Muito bem, eu acredito que essa primeira parte, essa primeira videoaula do módulo 3 já está de bom tamanho. Assistam, tirem suas dúvidas. Se você ainda não está participando do curso, participe, eu deixo o link aqui embaixo do vídeo. E até a próxima aula. Aguardo vocês. Um abraço.